A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar,
com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AEG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença do Espírito Santo nesta live. Vamos dar continuidade às nossas orações. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora
para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês aqui nesta live. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, vamos agora sortear uma das nossas orações para dar continuidade aqui, para começar o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas, oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live, da Tua Igreja Virtual, @G1-318-37-300, essas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Hoje de número ímpar, rebanho de número ímpar 11 e rebanho de número 12 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Neemias, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 11 do livro de Neemias. Capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Neemias contém 36 versículos. Relação dos que habitaram em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São esses os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, ele em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaleel, dos filhos de Pérez. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e 14 par. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos.
Sorteio do capítulo do livro de Filipenses. E o capítulo é o capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é coroa cinza. Amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses contém 10 versículos, que diz assim, do versículo 2, 3, 4 e 5. Ação de graças. Damos sempre graças ao Senhor Deus por todos vós, mencionando-os vós em nossas orações e sem cessar. Recordamo-nos diante do nosso Senhor Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo. Reconhecendo, irmãos amados do Senhor Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado para a meditação é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei a todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho, que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro, e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isto, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. O capítulo é o capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meus, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
E o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em servo se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. A produção presta para sorteio das denúncias. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio das denúncias. Denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeira jurídica privada de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19, com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, que está disponível no nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas tem pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados, e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma, a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar continuidade ao sorteio, vamos fazer uma oração antes. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 8. Vamos fazer agora a oração de número 8, para dar continuidade ao sorteio dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par.
Vamos ao sorteio. O livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos ao sorteio. O capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Capítulo 3 contém 21 versículos. O Senhor Deus fala com Samuel em sonhos. Versículo 1, 2, 3 e 4. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 24 do livro de Levítico. Capítulo 24 do livro de Levítico contém 23 versículos. O azeite para o candelabro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. O capítulo sorteado é o capítulo de número 27. Capítulo de número 27 contém 34 versículos. Os turnos de serviço para cada mês. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabidiel. Em seu turno havia 24.000. E este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, e cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Salmos
150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo é o capítulo 119, mais o versículo 105 a 112, só que você vai ler. Cento e 19. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, versículo 105. Versículo 105 ao 112. Eu irei ler o 105, 106, 107 e 108. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, verifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Último rebanho, rebanho de número 15 ímpar e rebanho de número 16 par. Vamos sorteio o livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares contém 11 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas que rodavam pela cidade, então lhes perguntei, viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na câmara daquela que me concebeu. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 61. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo esta a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias de número denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 2. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo estas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra, nesta sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Romanos. Capítulo 3 do livro de Romanos contém 31 versículos. Paulo responde a objeções. Versículo 1, 2, 3 e 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados aos oráculos do Senhor Deus. E daí? E se alguns não crerem, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade do Senhor Deus. De maneira nenhuma, seja o Senhor Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão, um capítulo que contém 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésio. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésio, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. O capítulo é o capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sede, pois, imitadores do Senhor Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício ao Senhor Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém os santos, nem conversão torpes, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, ante pelo contrário, ações de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio de mais um livro. E o livro é o livro de
2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Olha só, nosso Senhor Deus. 2 João contém 13 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus Cristo vindo em carne, assim ao enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforços, para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nada permanece, não tem o Senhor Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Josué, 24 capítulo. O capítulo sorteado do livro de Josué é o capítulo 14 do livro de Josué. Capítulo 14 do livro de Josué contém 15 versículos. A terra de Canaã distribuída por sorte. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estas heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos de filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança com o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Portanto, as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não deram herança da terra, senão cidade em que habitasse e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 64. Denúncia de número 64. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eita, glória. Examine com atenção essa denúncia de número 64, dentre as mais de 60, a denúncia com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. TV, rádio, telefone, computador, jogos, aplicativo e cinema. Esses são 7 sistemas de entretenimento, agem como os líderes espirituais na vida das pessoas. E atenção com a internet e os discípulos dela, pois eles fazem seguidores fiéis aos frutos que esses 7 sistemas produzem. Tenha atenção com cada um deles, porque eles recebem as suas ofertas voluntárias, ofertas alçadas e aos seus dízimos. Para eles permanecerem vivos, você dá ou paga a eles com o seu tempo, comentando, indicando, ensinando ou sendo visto com eles, e também entregando dinheiro ou dando dinheiro, ou pagando, comprando, alugando, ou com contratos para ter um sinal, ou som, ou imagem, ou ingresso para ver, ou participar, ou assistindo a propagandas. Ao todo, são 16 atividades ou atitudes que você proporciona a eles. E atenção, esses 7 sistemas que citamos no início da denúncia utilizam do mesmo processo das 7 igrejas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e também os das igrejas dos dias atuais, em que não são pecado e tem tudo para nos trazer muitas bênçãos. Mas se não houver um domínio próprio e fundamento de santidade na Bíblia Sagrada, pode vir a trazer pragas e maldições para você e sua família também. E lembrando que todos esses sistemas são pagos de alguma forma, e na falta de pagamento, oferta e dízimo, todos os sinais e serviço caem
ou são cortados. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada dos livros de Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, e em Mateus 23, com foco no versículo 15, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 25, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo. Vamos agora sortear uma oração para dar continuidade ao sorteio dos 20 números da Bíblia Sagrada. A oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1 318 37 300, e que elas sejam fortalecidos, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder do sangue do Senhor, junto conosco, em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Judas contém 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor. A profecia apostólica, exortação. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Versículo 3, 4, 5 e 6. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, como a demonstrares a certas pessoas, a fim que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço do Senhor Deus na fé. Ora, o intuito na presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em longacidade frívola. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos.
Os fiéis pedem misericórdia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Eu sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de 1 Reis. Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Contém 66 versículos, que diz assim: Salomão traz para o templo a arca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas que os fizeram subir. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. E o livro é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Mateus. E o capítulo é o capítulo 8 do livro de Mateus. Capítulo 8 do livro de Mateus contém 34 versículos. A cura de um leproso. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E o Senhor Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhes então o Senhor Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vais, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao teu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês as revelações das nossas 70 denúncias. Glórias ao nosso Senhor. As revelações das nossas denúncias. Essas denúncias trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentaliza agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo
possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 11. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 4, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 5, 2 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 24. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 27. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Salmos, 119, mas somente nos versículos de 105 a 112. Glórias ao nosso Senhor. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Número 11, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 3. Número 20, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Número 6, Efésios, capítulo 5. Número 9, 2 João, capítulo 1. Número 14, Josué, capítulo 14. Número 17, Judas, capítulo 1. Número 2, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 3, Lamentações, capítulo 5. Número 16, 1 Reis, capítulo 8. E por último, número 10, Mateus, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300. E até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido e protegido contra toda a obra do mal. Gratidão, Senhor. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E também, dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais e canais parceiro. E lembre-se de conferir nossas 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar Mensagens dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada
que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e determina nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês, que cada um possam ser muitíssimo abençoados. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. Fiquem todos na paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live. E não se esqueçam de curtir e compartilhar essa nossa live para mais honra do nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz. Muitíssimo amém.